Vamos então para o nosso filósofo, escritor, professor Guilherme Falck. Tá com você, Guilherme. Bom, pessoal, eu gostaria então de, na minha abordagem, retroceder um pouquinho no tempo para falar um pouquinho sobre a reencarnação como algo que, para nós, hoje em dia, digo na sua grande maioria, aqui no Ocidente, né, ainda tem um certo tabu na compreensão, né, embora as pessoas já estejam muito mais abertas a essa questão da reencarnação, mas eu gostaria de, retrocedendo um pouquinho, a gente falar sobre essa questão que ela já é muito e muito antiga, tá? Pessoal, não é nenhuma coisa de nova era, New Age, etc., né? A reencarnação é um tema que os antigos já falavam há muito tempo, lá na época dos egípcios, né? Os egípcios antigos falavam na reencarnação. Pegamos outros povos ao redor, povos que já, infelizmente, não existem mais, né? Que também tinham a crença da reencarnação. O próprio povo hebreu, com os judeus, nos seus estudiosos, os cabalistas principalmente, também falavam na reencarnação. Né? A gente tem vários textos que exemplificam isso, né? Falavam da reencarnação. E nós temos, por exemplo, também, entre os gregos, um grande filósofo, Pitágoras. Júlio deve conhecer bem. Pitágoras era um filósofo que tinha uma crença mística muito grande por ter estudado justamente com os egípcios, passado pelos babilônicos, eu acho que pelos babilônicos, se eu não me engano. Enfim, Pitágoras, ele falava, por exemplo, de 3 vidas que ele relembrava perfeitamente. Ele tinha consciência e falava isso para os seus alunos e falava isso para os seus interlocutores, que 3 vidas, pelo menos, ele conseguia relembrar e relatar o que ele fazia, etc. Ele tinha plena consciência, né? Mas a gente também, tocando adiante, a gente vê que outros grandes filósofos, Platão, né, também tocavam no assunto aí da reencarnação e nessa possibilidade da reencarnação. E no mundo antigo, então, a gente vê que esse é um tema que não era tabu. Pelo contrário, ele era um tema bastante comum. No início do cristianismo, porque a gente sabe que o cristianismo ele não é linear, né, pessoal? A gente hoje em dia conhece aí o catolicismo, né, o protestantismo como linhas de cristianismo, mas no seu início o cristianismo ele tinha várias vertentes, diversas vertentes. No seu início ali tem-se o que a gente denominou mais tarde como gnósticos, né? Que eram gnose é uma palavra que significa conhecimento, tá? Mas um conhecimento que vai além do conhecimento racional, um conhecimento que tem a ver com a experiência espiritual. Bom, os gnósticos antigos, por exemplo, que eram cristãos, eles não se denominavam gnósticos, tá? Isso foi uma denominação que nós colocamos depois. Eles se denominavam cristãos. Esses cristãos antigos, primitivos, eles falavam em reencarnação. Eles acreditavam na reencarnação até por uma influência helênica, uma influência dos gregos, né? Que era muito influente naquela região toda ali, naquela época. Então, os gregos influenciavam, os egípcios influenciaram os gregos influenciaram os romanos, e os primeiros cristãos tiveram essa influência também nessa questão da reencarnação. A reencarnação ela foi retirada da crença cristã, digamos assim, muito posteriormente, né? Quando houve lá questões conflituosas, de discussões conflituosas, quando se adotou o cristianismo como uma religião oficial de Roma, né? E aí gira em torno aí toda uma questão política da época, o gnosticismo, como a gente chama, ou esse cristianismo primitivo, ele tinha características que não
não se adaptavam ao grande público, né, por ser um cristianismo de experiência espiritual, de busca espiritual muito intensa, sem a necessidade de intermediações entre o homem e Deus, tá? Então, esse cristianismo antigo acabou sendo riscado do mapa, né, pelo que nós conhecemos atualmente como cristianismo, tá? Então, esse cristianismo antigo tinha crenças espirituais muito fortes, muito intensas, e, infelizmente, quando entra aí a questão de Roma como tendo como religião oficial o cristianismo, e aí logo mais vem a questão da Idade Média e toda essa época da Idade Média onde muita coisa foi excluída, né, porque o conhecimento começou a ter uma predominância unicamente dos religiosos cristãos, né, enfim. Aí, nessa época toda, aí, que vai mais de 1000 anos, né, quase 2000 anos, a gente tem a retirada da reencarnação da nossa história, né, da nossa história ocidental. Não estou falando do Oriente. O Oriente permanece e se fala até hoje muito da reencarnação, né? Estou me referindo mais aqui ao Ocidente. E por esse motivo, a reencarnação acaba hoje em dia não sendo algo como que um tabu muitas vezes. Existe toda um questionamento muito grande sobre essa questão da reencarnação, embora atualmente nós tenhamos aí um grande despertar espiritual que eu tenho visto, que eu acredito muito. Nós estamos tendo um grande despertar espiritual, nós estamos entrando aí numa nova era, e esses assuntos estejam hoje em dia sendo muito mais amplamente divulgados, tá? Então, pessoal, nessa abordagem rapidíssima que eu fiz aí na questão histórica da reencarnação, o que eu quis dizer é que a reencarnação, embora ela possa parecer algo até muitas vezes estranho para muitas pessoas, ela era algo corrente na vida das pessoas. E a gente começa a ver esses fatos da reencarnação sendo apresentados ao público de forma muito consistente. Nós temos pesquisas do grande E. Stevenson, que escreveu livros fantásticos, totalmente com base científica de pesquisa, que, embora ele não tenha conseguido dar uma comprovação final concreta sobre a reencarnação, deixa muito claro da possibilidade real da reencarnação. A gente vê histórias fantásticas. Quem nunca leu os livros do Ian Stevenson, é realmente muito bom. Voltou, Júlio? Caiu um pouco ali o áudio? Deu para ouvir bem. Deu? Aqui estava bem. Sim, tava bom o áudio, Guilherme. Deu para estar dando para entender direitinho. Tá ótimo. Pode continuar. Que eu vi o Júlio no canto avisando ali que tinha dado um probleminha. Sim. Não, tem tempo ainda. 4 minutos ainda. Não, beleza, vamos lá então. Então, como eu estava falando, o Ian Stevenson, ele tem livros fantásticos que eu recomendo para vocês pesquisarem como um viés científico da reencarnação. Dentro do espiritismo, nós temos também vários livros muito interessantes. Eu não digo romancezinho, tá, pessoal? Livro de estudo mesmo, do Hermínio Miranda, que eu gosto de recomendar sempre, que também tem comprovações muito interessantes. Eu gosto sempre de dar como exemplo também a Onset, que é o livro que fala a Noviça e o Faraó, do Hernani Guimarães, onde conta a história de uma menina que caiu de uma escada, teve um momento onde ela foi dada como morta, e quando ela volta com uma personalidade de uma reencarnação passada dela no Egito. É muito interessante esse livro, inclusive foram feitas descobertas arqueológicas baseadas nas lembranças dessa senhora, né, que depois ela faleceu bem velhinha, que ela tinha de reencarnação. Muito interessante. Para terminar o que eu quero falar, porque a gente, né, esse tema dá para falar sozinho, aí pelas 2 horas da live eu falo sozinho desse tema, né, porque é fantástico.
Eu gostaria brevemente de dizer que uma das maneiras que eu acho mais seguras de se experimentar a projeção astral, a reencarnação, é através da projeção astral. Eu digo isso porque quando a gente experimenta a reencarnação, as vidas passadas, pela projeção astral, nós estamos amparados e sendo mostrado para nós aquilo que tem que ser mostrado, que é interessante para esta encarnação que nós estamos agora. Tá? Muitas vezes, quando a gente força a rememoração de determinadas vidas passadas, através de hipnose, etc., a gente pode trazer aí um trauma, porque nós naturalmente esquecemos das vidas passadas, e isso tem um motivo, né? Isso tem um motivo para ser. Então, pela projeção astral, a gente tem a possibilidade de rever algumas vidas passadas, principalmente aquilo que é útil para nós. Né? Não vai dar tempo de eu contar aqui as reencarnações que eu vi, né? Mas eu nunca vi reencarnações, digamos, de começo ao fim, mas sempre trechos que me eram mostrados, que me eram importantes para essa vida. Eu vi, por exemplo, o momento do nascimento na Grécia Antiga, eu vi o momento da minha morte, né? Todo o processo da morte eu vi em projeção astral, tá? Eu vi também uma vida passada onde eu via um exército entrando numa cidade, acredito eu que era Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não tenho como saber exatamente, mas pela estrutura do exército entrando na cidade e eu olhando aquele exército e também alguns conflitos que aconteceram na cidade, eu identifico como Segunda Guerra Mundial, tá? E algumas outras coisinhas assim que eu vi numa outra vida passada também, sobre um certo trauma que eu tinha, e me foi mostrado o porquê desse trauma numa vida passada. Então, são vários trechinhos que me foram mostrados de vidas passadas, que me foram úteis para essa vida de agora.